Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autores de pesquisa, o que pode mudar, quais os fatores que vão fazer com que determinado consultor ou determinada empresa tome essa ou aquela decisão. Essa é uma pergunta baseada aqui numa dúvida que nós recebemos no canal da Maria Macana Fete. Ela colocou o seguinte: o que é uma pesquisa de mercado segundo um autor? Muito interessante essa pergunta, Maria, porque realmente as pessoas não entendem a composição do conhecimento. Então, quando você vai falar com uma pessoa sobre determinado assunto, você buscou uma fonte de informação. De alguma forma, você teve uma fonte de informação e uma fonte de formação. Então, nós podemos falar da pesquisa de mercado ou pesquisa de marketing de diversas formas. Por exemplo, digamos que eu vou falar de pesquisa de mercado baseada nesse autor aqui, nesses autores, que tem como base o professor Sampieri, o professor Collado e a professora Lúcio. O que acontece? Se eu estudo esse livro aqui de método de pesquisa e técnicas de pesquisa, eu vou entender o mundo da pesquisa muito mais sistematizado, porque, embora eles falem também de exemplos de pesquisa de mercado e marketing, o forte deles é a composição científica. O forte deles são as pesquisas na área de saúde, pesquisas laboratoriais, comitê de éticas, experimentos, seres humanos. Então, se eu me espelho nesse autor para falar de pesquisa de mercado ou pesquisa de marketing, a minha compreensão vai ser muito mais sistematizada e voltada para outras formas de pesquisas que sejam basicamente aquelas científicas. Então, a minha compreensão ao atender uma empresa, ao atender ou entender sobre pesquisa de mercado, eu vou usar terminologias como variáveis, como hipóteses, como métodos quantitativos, discussões para N de pesquisa, que vão estar baseados nessa composição. Então, a minha linguagem pode não ser a mesma do que a sua. Por exemplo, eu estou falando de pesquisa de mercado, pesquisa de marketing, me apropriei ali de algumas instruções do Malhotra, mas para analisar a pesquisa, eu vou analisar a pesquisa de uma maneira semiótica, principalmente aquelas pesquisas qualitativas. Posso fazer também com quantitativas, mas posso estar mais voltadas às qualitativas para pesquisas na interpretação semiótica. Ou seja, se eu falar de pesquisa, da mesma pesquisa, mas indo agora para o foco da semiótica, o que eu vou fazer? Eu vou usar a Santaella. O que significa isso? Em termos práticos, isso significa que a minha compreensão de pesquisa, que a minha análise de pesquisa, que o meu olhar de pesquisa vai estar de encontro aqui com o pensamento da Santaella. Então, é diferente da pesquisa do Sampieri. Lembre-se aqui, voltado à pesquisa, mas na área da saúde. Aqui, interpretações de pesquisa no campo da semiótica. E agora vamos para o outro. Essa aqui, uma grande amiga minha, ela era especialista formada em publicidade e propaganda, mestre e doutora em ciências sociais, e ela escreveu esse livro aqui, Pesquisa de Marketing. Então, no caso da Beatriz Santos Samara, ela é especialista em marketing. Então, o olhar dela tende a ser muito mais prático, muito mais voltado ao mercado, muito mais voltado ao resultado do que as outras. Por quê? Porque as outras, elas vão olhar a pesquisa de uma maneira mais profunda, não tão prática, mas mais profunda. O Sampieri na área da saúde, na área de quantitativos mais diferentes, a Santaella no sentido mais semiótico, ou seja, dos signos que representam aqueles resultados, e a Beatriz no sentido mais prático. O resultado é esse, mais determinista, que na academia não é bem assim, porque a gente vai considerar sempre outras possibilidades, mas para a pessoa que é de mercado, vai ser um resultado mais determinista, que vai usar alguns critérios para esse determinismo que não são considerados nos outros. No entanto,
existe uma questão muito importante a ser tratado. O ideal é a união, nem tão determinista, nem tão teórica. O ideal é a união dos dois, porque se para o mercado, por um lado, nós não podemos desperdiçar muito tempo, porque nós precisamos de resultado, precisamos de respostas mais rápidas. Por outro lado, essa pressão de tempo pode fazer com que a gente negligencie alguns signos que possam levar a resultados totalmente diferentes. Isso é muito interessante, por exemplo, numa pesquisa que eu sempre falo aqui, e que a gente teve contato. Então a pessoa pediu para investigar a viabilidade da criação de um aplicativo para funerária. Então o que nós percebemos? Que os respondentes, se eu fosse pensar só na pesquisa aqui, na ótica da Beatriz Samara, se eu fosse pensar só nela, a pesquisa demonstrou que todos os participantes usariam um aplicativo. Então, nos dados da entrevista, sim. Porém, quando nós perguntamos em aspectos reais, como que eles lidaram com morte de pessoas próximas, nós vimos que seria totalmente inviável, porque uma coisa é a pessoa falar em aplicativo, todo mundo usa aplicativo hoje em dia, mas quando você fala na questão da morte, a pessoa não pensa no aplicativo. A maioria das pessoas já estão ou num hospital, ou já estão numa cidade do interior, ou já estão numa grande cidade, que lá mesmo eles vão direcionar. Então, aquele momento é um momento muito difícil, é um momento muito delicado, que a pessoa, dependendo do grau, né, do parentesco aí, a pessoa vai entrar em choque. Então, geralmente vai ter que vir outras pessoas de fora, ou pessoas próximas, ou até indicação, porque quem não tem experiência, como é que você lida com a morte? E agora? Quais são os primeiros passos? Então, se está no hospital, o hospital mesmo já direciona, se está numa delegacia, a delegacia já tem alguém ali por perto. Então, nós percebemos que, embora a pesquisa tenha dado ok para esse aplicativo, a semiótica mostrou que não é bem assim na hora da morte. Então, funcionaria para outras situações. Então, as mesmas pessoas que responderam determinantemente que usariam o aplicativo, quando pensaram um pouco mais sobre situações e que se deram de frente com a situação morte, recuaram. O que foi isso? Foi a junção de um aspecto de uma visão prática para outra visão semiótica. Então, nem 8 nem 80. É preciso sempre você ter esses aspectos práticos, mas ter o know-how de conseguir analisar por trás se essa pesquisa não tem um resultado que não foi bem tratado. Às vezes, por exemplo, será que a amostra, um semioticista consegue analisar, inclusive, se a amostra que você pesquisou, pelos resultados, se são aqueles mesmos que deveriam ocorrer se não teve alguma contaminação de amostra. Ou ainda, se a forma da abordagem da pesquisa não levou a outros resultados que deixou de passar na hora de formular as questões. Então, o ideal é sempre a prática junto com a teoria, nem de mais uma, nem de mais outra, o que seria diferente em outros livros que se preocupam só com pesquisa no sentido acadêmico. Seria, sim, no sentido de capacidade do profissional interpretar esses dados e até mesmo idealizar as perguntas, tá ok? Eu espero ter respondido você, Maria. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Não esqueça também de deixar seus comentários. São esses comentários que estão auxiliando a gente a preparar vídeos como esse. Um grande abraço e até a próxima!